e agora ele vem falando que nós não devemos comer carne com sangue, tá? Então, olha só, a gente já vai para o capítulo 18. Só um detalhe, que as pessoas falam assim, eu sou gentil, eu sou estrangeiro, não tem nada a ver de não comer sangue. Inclusive em Atos, na Aliança Renovada, tá? Porque talvez a gente vai mostrar esse texto, a pessoa que está dentro do cristianismo, isso aí foi, eu não estou mais na lei, que não sei o quê. Então tá bom, pega a sua Bíblia aí, fala para a pessoa, no Novo Testamento, no que você chama de Novo Testamento, Atos 15, do 19 ao 21. Tá? O Criador se agrada da obediência do povo de Israel. Quando ele tem que falar dos nossos erros, ele fala. Mas quando é para nos elogiar, ele elogia. Então aqui ele está elogiando, tá? E fez-se tudo, o último versículo do capítulo 16, versículo 34. E fez-se tudo conforme Yahuwá havia ordenado expressamente a Moshe. Então agora, o capítulo mais difícil, mais denso dessa paraxá, por isso a gente permaneceu mais tempo nele, foi o 16. Mas eu não vou levar o mesmo tempo que eu levei no capítulo 16, tá? A gente não vai levar o mesmo tempo no capítulo 17 e 18, não, tá? A gente vai dar uma acelerada aqui no capítulo 17 e 18, tá? Até porque o capítulo 18, na outra paraxá da semana que vem, que é Kedoshim, que é santos, separados, consagrados, tá? Vai repetir muitas coisas que é mencionada, por exemplo, no capítulo 18, tá? Dessa paraxá, tá? Mas de todo jeito a gente vai ver por alto aqui no capítulo 18, mas com mais detalhes na semana que vem, paraxá Kedoshim. Então, uma outra coisa interessante. Para que o Criador colocou os mesmos mandamentos na paraxá Hareimot e na paraxá Kedoshim? Para quê? Talvez os teólogos possam pensar. Por isso que eles não gostam de estudar a Torá, né? Para que isso? Para que Moisés coloca numa paraxá e depois de novo os mesmos mandamentos? Praticamente ele repete tudo de novo, né? O Criador, ele ama esse conceito de repetição, tá? A repetição correta até a exaustão leva à perfeição. Os orientais dizem isso, tá? Ou seja, não é só repetir muitas vezes, mas se você repetir 1000 vezes uma coisa errada, tu tá lascado, né? Tu vai ficar mais longe. Tu tem que... eu quero ir, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo. São Paulo é na direção... É embaixo do Rio de Janeiro. Se eu der 1000 passos na direção acima do Rio de Janeiro, subindo, tá? Eu, além de não ir na direção de São Paulo, ainda vou ficar mais longe, né? Vou ficar 1000 passos mais distante. Então, não é a repetição até a exaustão leva à perfeição. Não, a repetição correta, né? A repetição correta até a exaustão leva à perfeição. Então, vamos lá. O Criador repete sempre porque ele acha importante. Então, uma coisa interessante, a gente vai entrar no capítulo 17, vai ser mais rápido agora o 17 e 18, tá? Vai ser bem mais rápido, tá bom? Então, o Criador, ele lá no início de Vaikra Levítico, ele estabelece a questão dos sacrifícios, tá? Os vários tipos de sacrifícios. Estou fazendo um resumo, tá? Na paraxá de algumas semanas atrás, o Criador mostrava como um ser humano poderia se impurificar através de uma alimentação que não era kosher, tá? Que não era kasher, tá? Que é chamado de treif, tá? Ou seja, então, o contrário de kosher, tá? De kasher, é um alimento que kosher é de acordo, tá? É conforme o que o Criador estabeleceu. Então, o contrário disso é o treif, tá? É o que? É o despedaçado, é um alimento imundo, tá? Vamos dizer assim, né? Nós não podemos comer nem alimentos... a Torá, por exemplo, lá em Levítico 11, mostra alimentos que nós não podemos ingerir, tá? Por exemplo, o sujeito... Não adianta. O sujeito pensa assim, eu aceitei Jesus e eles interpretam errado as cartas de Paulo, né? Interpretam errado a Aliança Renovada, a Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento. Então o camarada acha que pode pegar um morcego, tá? E vai lá, faz uma oração para o Criador santificar aquela carne de morcego, e ele acha que ele vai poder comer morcego, ele acha que vai poder comer rato, vai poder comer camarão, barata, lagosta, hein? Parede, televisão, armário, qualquer... Então não pode, né?
qualquer coisa santificado pela palavra, né? Quer dizer, eles não, tudo já adulterado os versículos, o entendimento também errôneo, tá? Então, além de ter os animais que podem ser consumidos e os que não podem, tá? Até um animal puro que seja kosher, kasher, se ele for despedaçado por feras, tá? Por exemplo, por feras, ou ele morreu de repente, a gente não pode comer, tá? Então, por exemplo, em Êxodo 22:31 mostra isso. Em Levítico 22:8 também, Deuteronômio 14:21 e nessa paraxá, Levítico 17:15, ó. Diz assim: toda pessoa, cidadão ou estrangeiro que comer, cidadão natural, né, ou seja, israelita ou estrangeiro que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e se banhará com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Então, pela Torá, a pessoa ficaria imunda, tá? Até a tarde. E ainda deveria se lavar, fazer um mikve. Vamos dar uma avançada aqui, tá? Então, eu não vou me deter muito nesse capítulo 17, tá? Esse capítulo 17 fala que sacrifícios não poderiam ser feitos fora do tabernáculo, tá bom? Então, os sacrifícios, o sangue deveria ser derramado no Mishkan, tá? Hoje em dia, com relação ao abate sacrificial de animais, porque existe o abate para sacrifício, tá? Que é como existia na época do tabernáculo e do templo, tá? Hoje nós não podemos fazer o abate sacrificial, tá? Hoje o que se faz é o abate para a pessoa comer a comida, conforme diz lá em Deuteronômio, fala que a pessoa pode comer carne. Quando ela sentir vontade de comer carne, ela pode comer, é lícito, tá? Desde que siga, né, algumas prerrogativas, tá? Deuteronômio 12, que fala que a pessoa pode, se a pessoa sentir vontade de comer, tá? Ela pode comer, tá bom? Então, no capítulo 12 de Deuteronômio, vem falar que se a pessoa sentir vontade de comer carne, ela pode comer, desde que derrame o sangue, tá? Na terra, tá? No capítulo 17, fala acerca da época que tinha o tabernáculo e também na época que tinha o templo, né? Que os sacrifícios tinham que ser feitos no tabernáculo e posteriormente no templo. Agora, não precisamos, porque a Yahushua HaMashiach já é a nossa capará, a nossa expiação. E com relação a comer, vamos ler agora, Levítico, vai criar 17:10. Todo homem da casa de Israel, todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue, e o cortarei do meio do seu povo. Essa palavra cortarei, tem tradução que bota o exterminarei, kerati, vehi herati, ou seja, é da raiz da palavra karet, tá? Que significa cortado, é uma palavra muito severa que aparece nas escrituras, tá? Ou seja, é algo tão abominável para o Criador, uma pessoa ingerir sangue, é tão abominável que ele trata com dureza isso, tá? E o sangue é muita presunção do ser humano querer ingerir o sangue. Por quê? O Criador já dá a carne. Tipo assim, o sangue, olha o que diz aqui no versículo 11. Que nefesh ha-basar badam, tá? Ou seja, porque a alma, a vida da carne está no sangue. Então, é muita prepotência do ser humano. Quer dizer, ele vai comer a carne, é lícito a carne. Mas se tiver ali sangue, é algo que a vida do bichinho estava ali. A vida pertence ao Criador, tem que ser derramado na terra, tá? Ou seja, o Criador já deu a carne. Além da carne, o ser humano ainda quer o sangue. Então vamos lá, porque a vida da carne está no sangue. Este sangue eu vou-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida, tá? Então o sangue a gente não faz ideia, tá? É algo que pertence ao Criador. Pode falar. E até o ovo também é muito raro, né? Mas tem ovo. Até o ovo também é muito raro. É verdade, O ovo, o ideal é botar numa tigela transparente antes de fazer, né? E ver se não tem nenhum sangue nele, né? É raro acontecer, mas... Isso que o Davi falou foi legal. É raríssimo, né? Acho que em 100 ovos talvez aconteça com um, mas acontece, já aconteceu. Eu já peguei já. De você vai fazer o ovo lá, você vai cozinhar e o que acontece?
Aí você vê aquela gotinha de sangue nele. Se tiver a gotinha de sangue, já é impróprio, já é ilegal para o consumo, tá bom? Então tem que jogar fora aquele dali. O ideal é nunca jogar direto na panela, botar num pote transparente antes, olhar e depois jogar. Exatamente, para você não jogar fora lá o que tem na panela, as outras coisas, né? Então o ideal é jogar num potinho primeiro para ver, tá? Tiver uma gotinha de sangue lá no ovo, joga fora aquele dali. Aí se perde todo, né? Perde todo aquele ali. Não adianta tirar só o sangue, não. Não adianta, sou mirolha, vou lá, vou tirar só aquele pedacinho do sangue. Não, já tirar o ovo todo. E se misturar com os outros, tá tudo junto. Se você for fazer, que em casa a gente quando faz, bota 6, 7 ovos, né? Às vezes até 10, né? O que acontece? Bota um monte de ingrediente. Eu boto antes num potinho primeiro, um por um, e vou vendo, tá? Imagina, até o 9, tá tudo de acordo, beleza. Chegar no 10º com aquela gotinha de sangue, vai jogar tudo fora, né? Cebola, tempero, os ovos todos, se tiver outras coisas lá, né? Não, quebra um, bota na tigela transparente, vê se não tem nada. Isso. Aí bota na panela, aí quebra o outro. Exatamente, Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais seguro, né? Sem contar aqueles que vêm estragados, né? Tem uns que, quando a pessoa joga um ovo estragado que bate lá na frigideira, né? Então é terrível aquele cheiro, né? Então é melhor, tá? A gente primeiro jogar num recipiente separado. Vamos lá. De novo 11. Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida, a alma de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado, será cortado, Icarete, tá aqui no versículo 14. Mais uma vez essa palavra aí, icarete, ou seja, vai ser cortado, exterminado. É algo muito... Quando a punição é muito grande, talvez a pessoa pense assim, o que tem de mais comer uma carne com sangue? Principalmente o pessoal do cristianismo, né? Eu oro, agradeço ao Criador por essa comida, né? Vou falar em nome de Jesus e vai ficar tudo santificado. Aí o camarada quer comer porco, cheio de sangue, aquela coisa toda cheia de sangue, né? E acha que o Criador vai invalidar a palavra dele, né? Para satisfazer um capricho dele, né? Do paladar dele. Só que não, né? Quando a gente entende na Torá que quando a punição do Criador é muito grande, é porque aquilo é muito hediondo aos olhos do Criador. Para a pessoa, é só um sangue, o que tem de mais? Para o Criador, ele diz que ele vai cortar essa pessoa do povo dele. Ele vai exterminar, tem tradução que vai ser exterminado, né? Essa palavra é icarete, né? Vai ser cortado, tá? Então, uma palavra muito severa que aparece nas Escrituras, tá bom? Então, vamos lá. E sempre que a punição é muito, muito grande, é porque aquilo é considerado como repugnante aos olhos do Criador, tá? Muitos de nós estamos querendo alçar níveis mais elevados de Kedushá, de santidade, e não adianta lermos as Escrituras, tá? Tiago, Yaakov fala que não serão justificados diante de Elohim os que ouvem a Torá, os que ouvem as palavras de Elohim, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados, tá? Então, Shaul HaShaliach também fala isso, tá? Ou seja, a Brit Hadashah fala, não adianta só ouvir a Torá, tá? Tem que ouvir a Torá e colocá-la em prática. Mesma coisa, eu tô com a cabeça, se eu tiver com a cabeça doendo, aí o médico vai falar assim, toma uma dipirona, aí eu vou pegar a embalagem da dipirona e vou ficar assim, composição, dipirona, 500 miligramas de dipirona, não sei o que, vou pegar a composição, os produtos que tem nela e tal, aí vou ler a receita, né? Tem que tomar de tantas em tantas horas. Mas se eu não ingerir aquele comprimido, a dor de cabeça não vai passar, vocês estão entendendo? Tá? Então, não adianta nós lermos a Torá, nós temos o quê? Que além de lermos, temos que praticar a Torá. Serão justificados diante de Elohim, não os que ouvem a Torá, mas os que praticam a Torá. E o melhor livro para ensinar a prática da Torá é o livro de Levítico, vai crar. Versículo 15. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado,
deverá lavar suas vestes e se banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, carregará a sua iniquidade. Imagina uma pessoa que come todo dia é todo dia que está impura, é todo dia. Então fica impuro. Por aí a gente pode entender a dificuldade cada vez maior da humanidade de se conectar com o Criador. Tá? Então eu estava falando, por exemplo, na Paraxá lá de Levítico 11, a gente aprendeu os alimentos que podem comer e que não podem. Aí depois teve uma semana que foi até a última semana que a gente estudou, tá? A gente estudou até sobre a questão da nidá, né? Que a gente ficou aqui um tempão falando sobre a nidá, essa coisa toda, né? A impureza da mulher com fluxo de sangue que demorava muitos dias, a mulher com fluxo normal, o homem que tinha um fluxo, enfim. Primeiro a Torá começa a mostrar os tipos de sacrifícios, lá no início de Levítico. Aí lá em Levítico 11, mostra que a gente tem que evitar se impurificar através do que come. Depois, a gente se impurificar através de contatos com o ser humano, indevidos. Que é um homem que tem um fluxo que sai dele, o marido respeitar o período de nidá da sua esposa, e assim sucessivamente. Um homem afligido por tsarat, que é mal traduzido por lepra, só para a gente entender, tá? Então, como o Criador fez primeiro os animais, depois fez o homem, por isso que primeiro falou dos animais lá em Levítico 11, e depois, naquela semana que a gente estudou lá sobre nidá, essa coisa toda, aí o Criador vem falando das impurezas produzidas pelo corpo do ser humano, tá? E agora o Criador, ele está falando, ele vem falando sobre um modo de trazer pureza sobre nós, é o quê? O Yom HaKippurim, o dia das expiações, tá? Yom Kippur, que é mais conhecido, tá bom? E agora ele vem falando que nós não devemos comer carne com sangue, tá? Então, olha só, a gente já vai para o capítulo 18. Só um detalhe, que as pessoas falam assim, eu sou gentil, eu sou estrangeiro, não tem nada a ver de não comer sangue. Inclusive em Atos, na Aliança Renovada, tá? Porque talvez a gente vai mostrar esse texto, a pessoa que está dentro do cristianismo, isso aí foi, eu não estou mais na lei, que não sei o quê. Então tá bom, pega a sua Bíblia aí, fala para a pessoa, no Novo Testamento, no que você chama de Novo Testamento. Eu já coloquei aqui, Atos 15. Né? Isso, perfeito. Atos... Já colocado bem antes. Botou bem antes? Então é testificação, né? Então a Riachá já tinha colocado, show, tá? Atos 15, do 19 ao 21, tá? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os goim, ou seja, os efraimitas, né, que estavam voltando, que se convertem, que fazem techuvá Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, é intolerável alguém que está iniciando o techuvá se contaminar com ídolo, não pode, da prostituição também não pode, do que é sufocado e do sangue, tá? Então esse sufocado e do sangue, alguns dizem sufocado e sangue é a mesma coisa, ou seja, o animal que é sufocado tem sangue dentro dele, ó. E alguns dos nossos sábios também interpretam da seguinte maneira, tá? Do que é sufocado e do sangue se refere tanto ao animal que foi sufocado e ficou sangue dentro dele, e como a gente sempre pode expandir mais os textos, tá? Nós evitarmos crimes de sangue, ou seja, não assassinarmos pessoas sem motivo, tá? A gente pode salvar a nossa vida, alguma coisa que o Criador nos livre, mas se a gente tiver que, para proteger nossa família ou a si próprio, a gente tiver que, para se defender, tirar a vida de alguém, aí é em legítima defesa, a Torá permite isso, tá? Mas aqui, no caso, crime de sangue, é a pessoa assassinar uma outra sem necessidade, de uma maneira dolosa, de perversidade. Então, para concluir, quem está fazendo techuvá tem que abandonar os ídolos, abandonar a prostituição, abandonar a carne sufocada que fica com sangue e também pecados de sangue, tá? De homicídios, tá bom? Então vamos lá. Agora, a gente vai para o último capítulo, capítulo 18, tá bom?